Exatamente o que Deus me deu, como ave, não borboleta. Quando as coisas estão ruins, nós vamos entrar na mensagem, eu vou falar o que Deus está voltando a falar. Pode, meu pastor? Posso, pastor? Eu vou falar. As aves, ela migra. Quando deu ruim do lado de cá, o inverno chegou para cá, ela vai procurar o calor, o verão. Aleluia. E o Senhor me permitiu ver um desenho que está passando agora na televisão, que uma ave, ela tem um desejo de conhecer outros lugares. Porém, as aves que estão acompanhando aquela ave não sabem para onde aquela ave está guiando ela. Meu Deus. Mas a necessidade daquela águia, daquela não é nem uma águia, é uma ave. A necessidade, a curiosidade daquela ave é tão grande de conhecer aquele lado de lá, que ela está levando a família toda para o lugar errado. Porque está sozinho na frente. Aleluia. E na frente quem tem que ir é Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá um passo para trás e coloca Deus na frente. Para com isso. Deus não te chamou para sentar no trono. Deus falou para você aprender, para ensinar. Aleluia. Para de conduzir o povo todinho da família para o lugar errado por causa de vontade, desejo, por causa de sentimento, por causa de que está preso. Larga o sentimento para trás, porque senão você vai matar a tua família toda. Foi assim que aconteceu com essa mensagem que nós vamos pregar. Saul matou a família toda porque começou a dar direitinho, estava tudo para dar certo, mas no meio do caminho começou a permitir desejos, sensações, emoções que ele nunca sentiu antes, Meu Deus. dominasse o seu corpo e contaminasse o seu coração. Oh, meu Deus amado. E aquela ave que era o rei Saul conduziu Jonathan, um homem de coração puro, para a morte. Meu Deus. Junto com o pai, maltratou tanto o filho em vida, que quando chegou na hora da morte, quem estava do lado dele era o filho. E ele falou: corre, filho, vai. Ele falou: não, juntos na vida, juntos na morte. Porque às vezes a gente está dando valor para as pessoas erradas. Às vezes nós estamos valorizando coisas que não é para valorizar. Estamos dando prioridade, tirando a prioridade de Deus e colocando, por exemplo, uma mulher no lugar de Deus, um homem no lugar de Deus, um filho no lugar de Deus. E não entendemos por que as nossas propostas não funcionam, porque nossas orações não têm fruto, porque as nossas súplicas não são atendidas. Aleluia! Oração egoísta, oração que só vê o seu lado, oração que só vê o seu propósito, oração que só vê a tua geladeira, oração que só vê a... Oh, meu Deus da glória. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Irmãos, o evangelho que Jesus manda falar para os irmãos é tão simples. É o que Jesus trouxe, não é outro. Não deixa se enganar por outros evangelhos. Prosperidade tem, Deus prometeu, Jesus falou que vai nos seguir, irmãos, mas não é a prioridade. Não se precisa de recurso financeiro para ter uma vida firme com Jesus. Davi, ele era rei, mas em pleno deserto, ele não fazia questão de ter um palácio, porque ele era feliz com Jesus até dentro de uma tenda. Mas Deus permitiu que ele tivesse o seu palácio daquele jeito, daquela época. Para Davi aquilo era um luxo. Porém Saul governou durante tantos anos dentro de tenda, irmãos. E Jesus sempre foi o suficiente para ele. Irmãos, enquanto nós não entendermos que isso aqui
não faz a diferença, mas que a tua vida com Deus faz isso daqui, até entrar na sua vida, se for da vontade de Deus, você não vai entender, porque se você buscasse a Deus da mesma forma que você busca o teu salário todo mês, se você buscasse a Deus da mesma forma que você encara esse sol quente na cabeça para ganhar seus míseros 50, 60, 70, 80, 100 reais por dia, irmãos, Meu Deus, maravilha. Deus ia te escolher, varão, e viu teu coração, Ele sabe que Ele pode te abençoar. Engraçado que Deus pega um ímpio, engraxate e faz um empresário. E tem muito crente que entra para a casa de Deus com 30 anos, 40 anos, morre da mesma forma que entrou. E um ímpio prospera de repente mais que ele. Sabe por quê? Eu conheço um ímpio que dizima. Eu conheço um ímpio que leva os 10% para a casa do Senhor. Eu conheço um ímpio que passa na rua, quando vê alguém com fome, ele dá uma quentinha. Eu conheço um ímpio que quando trabalha comigo, que se eu não levar minha marmita, ele divide a dele comigo. Ele tem coragem de tirar a carne dele, me dar e pegar o meu ovo da minha marmita e comer. É ímpio, mas tem um coração puro. E vou te dizer, uma coroa não faz de um menino um homem. Um filho não faz de um menino um homem. Uma cadeira não faz um pastor. Nossos pastores estão cansados. Nossos pastores estão morrendo espiritualmente, porque não aguenta mais essa ovelha que não valoriza o jejum que o pastor faz, a subida no monte que o pastor faz pela tua vida. E de repente o pastor briga, um combate, porque você não tem noção do que é a vida de um homem de Deus, de um ungido. Você tem problema na sua casa, você corre para o pastor. O pastor, ele te ouve e resolve o teu problema. Mas o pastor não pode chegar na casa do membro e falar que está passando necessidade, que está sem arroz, que está sem feijão. Que Deus é esse? Se o Deus do meu pastor não está suprindo a necessidade dele, então para que eu vou servir esse Deus? O meu pastor, antes de ele ser pastor, ele teve que entrar no deserto do Senhor, aprender a passar na prova, sem suplicar para ninguém. Ele aprendeu a viver na dependência de Deus. Aí eu resolvo aceitar Jesus. Quero largar a vida do pecado para trás e trazer uma vida íntegra para minha família. Resolvo andar com Jesus e faço como os discípulos que foram selecionados. Na caminhada, os 12 com Jesus, chegou um endemoniado, não tinham, depois de Jesus liberar a autoridade para eles, Jesus falou: vai, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Mas chegou perto deles que não tiveram condições de expulsar aquele demônio, por causa que alguma coisa dentro deles não funcionou. Jesus tinha se retirado materialmente, mas a autoridade do Espírito ainda estava sobre a vida dos 12. Jesus se aproximou, depois de muito tempo, repreendeu aquele demônio na vida daquele homem, e ainda chamou a atenção dos discípulos. Não adianta só andar com o Pai, não adianta só andar com Jesus, tem que ter intimidade. Sabe por que tem que ter intimidade, irmão? Por quê? Porque às vezes tinha 12 ali com Jesus, mas Jesus só levou 3 para poder ver a transfiguração. Tinha 12 na mesa sentado com Jesus, mas só um tinha o privilégio de deitar no peito de Jesus. Sabe por quê, irmão? Pode sentar na mesa contigo, mas você tem que saber quem está sentado na mesa. Pode sentar na mesa contigo, mas tu tem que saber quem está sentando na mesa. Porque tem gente que senta na mesa e quando você se levanta, ele leva para os outros o que você comeu, o que você bebeu, o que você fez.
Aleluia, Deus. Em todo o tempo, Eita, meu Deus! eu vi quando o Senhor me mostrava uma corrente muito forte nessa igreja. Cada elo dessa corrente eram os irmãos. E eu via como essa corrente ela se estendia, pegava de ponta a ponta, de ponta a ponta, de ponta a ponta, de ponta a ponta, e o Senhor falava assim: eu não vou deixar se quebrar. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo, pastor, nesse ministério, mas eu vou falar uma aqui para o Senhor, diante do Cordeiro. Deus, Ele não vai permitir que essa igreja se apague o fogo que Deus colocou, porque Deus sabe quem está aí em cima. Deus sabe quem Ele colocou aqui para poder ministrar, para trazer o Evangelho para cá. Agora Deus falou, fala para Ele que eu vou ajuntar as braças. Glória a Jesus, aleluia! Aleluia. Eu vou tirar o nome de vitória, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu pastor, eu perdi o meu óculos. O óculos do senhor é para perto ou para longe? É bifocal? É para perto? Posso usar? Eu estou sem meu óculos eu perdi. Vou tentar ele aqui, acho que deu bom sim. Ó, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 21, versículo 20. Os irmãos puderem se levantar com reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Não é nem por mim, mas é a palavra de Deus. Os irmãos me perdoam, porque o mistério que Deus fez foi assim. Então vamos fazer do jeito que Deus quer. Então disse Saul, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, encaminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, que os amalequitas destruí totalmente. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia! Não, só para ler mesmo, é porque sem o óculos eu não enxergo nada. Irmãos, nós estamos diante de uma mensagem. Essa mensagem aqui, eu quero que os irmãos entendam bem, depois do que já foi dito aqui, pelo que o Senhor me deu. Sai daqui diferente. Leva Jesus para casa. Não deixa Jesus aqui para se encontrar com Ele no próximo culto, não. Leva Jesus para casa. Entenda que mais importante do que estarmos aqui agora é estarmos prontos para ouvir o som da trombeta. Mas Saul não teve zelo com aquilo que Deus deu para ele. Irmãos, chega a ser dolorido alguém confiar em você. É que nem você, por exemplo. Deus confia em você um filho para você cuidar. O filho não é teu, mas você acha que era. Mas o filho foi, Deus te usou para trazer essa vida a este mundo, para que seja instrumento do Senhor. Está entendendo? Enquanto você não entender teu lugar dentro da casa de Deus, você vai ficar sofrendo. Para que eu fui chamado? Deus te usou porque você é o canal que Deus usa para trazer a vida, mas a vida é de Deus. O meu pastor pastoreia essa igreja, mas a igreja não é dele, a igreja é de Deus. Mas tem gente casando com a noiva, pensando que a noiva vai viver em fornicação com ele. A noiva é de Jesus e ele vai vir. Ele vai tomar, não vai, pastor? É por isso que é difícil você ver pessoas que têm disposição, coragem para poder vir para a batalha, botar a arma à igreja, levantar ali o ministério e permanecer. Porque você vai perceber se a árvore é boa, não é pela aparência que ela tem, as folhas que tem, não é pelo fruto. E o fruto vai se mostrar com o tempo. O tempo vai mostrar quem é você, quem é os frutos que você está fazendo, que você vai dar, entendeu? Porque Jesus, ao chegar diante de uma árvore, ele sempre espera alguma coisa. Tem árvores boas e tem árvores más. Tem ser humano bom, tem ser humano ruim. Mas quando Jesus se aproxima de alguém, ele sempre espera alguma coisa. Aleluia. Ele sempre espera alguma coisa. Jesus se aproximou de uma figueira
Porque provavelmente Jesus sentia fome. Ele viu uma árvore. E a árvore geralmente tem que dar fruto. Porque a árvore que não dá fruto, Deus da glória! na ótica de Jesus, ela é cortada e lançada fora. Quando Jesus, Deus Todo-Poderoso, foi trocado por Israel, e Israel decidiu trocar a presença de Deus pela presença de um homem, Israel se colocou em risco a si mesmo e toda a nação, porque esqueceu de tudo que Deus já tinha feito por ele. Irmão, quantas vezes Deus deu livramento para aquele povo? Quantas vezes Deus pegou aquele povo com a mão, transportou, atravessou, colocou coluna de fogo de dia, coluna de fogo de noite, colocou a coluna durante o dia, atravessou o povo no meio do deserto, deu maná do céu. Irmão, hoje o mistério está diferente. Nada disso agradou o povo de Israel, porque o povo nunca está satisfeito com nada. Se está calor, o povo reclama. Se faz frio, o povo reclama. Meu Deus! Se come o maná, reclamaram. Em pleno deserto, nada se planta, nada nasce. Irmão, tu está vivendo um milagre todo dia, não sabe? Um monte de gente morrendo, um monte de gente descendo a sepultura. Só numa igreja ali na Vila Rosária ali, eu vi descer mais de 10 a sepultura. Mas a tua família não desceu nenhum. Mas estou reclamando, mas eu estou reclamando de Deus. Olha só, em volta, desceu um montão aí, outras pessoas por aí morrendo, os hospitais lotados. Mas ó, olha para a tua família. Louvado seja Deus. Olha para a tua família. Nenhum está lá no hospital. Mas isso não é motivo para dar um glória para Deus. A preocupação é com o trono. A preocupação é com Davi. O homem, de vez de se preocupar em conduzir o povo direito, honestamente, colocar a sua família diante de Deus, ele estava preocupado com o chamado que Deus tem na vida de outra pessoa. Aí Deus começa a observar que ele já sabia que colocou Saul na vida de Israel, porque foi Israel que escolheu. Agora Saul, ao olhar, aí vê que a postura dele estava errada. Deus olha para Samuel, que era um profeta que falava através, Deus falava através dele, e Deus fala para ele, fala com ele, que eu já não tenho mais prazer nele. Mas Samuel começa a questionar, porque o coração do crente é um coração bom. Tanta gente machuca a gente toda hora, quer que a gente fica perdoando. Tanta gente te machuca toda hora, mas depois que descobriram que o crente tem que perdoar 70 vezes 7, tem muito crente esperto que usa disso para poder fazer você ser testado até mesmo por ele. Se tu é crente, não posso pisar em você. Então Saul provavelmente achou que por ele ser rei, ele podia fazer o que queria, que Deus ia ter uma paciência com ele extraordinária. Porém Deus, ele sempre fala em sua palavra, que quando Deus escolhe alguém, que coloca alguém em uma certa situação, principalmente aqueles que Deus confia cargo, quanto mais se é dado, mais é cobrado. Aqueles que Deus confia, que resgata das mãos do mundo, Deus, ele espera que você pelo menos faça como Madalena. Reconheça a vida que tu levava antigamente. Reconheça a vida que você tinha. Entenda que se Deus não entra na tua vida, de repente você não estava nem aqui. Eu vou tirar tudo na saranda, aleluia! Aí Deus pega o menor da tribo, levanta, porque Israel prefere a presença de um homem do que a de Deus. Agora eles preferem por quê? Porque querem imitar as nações vizinhas, porque eles veem que na nação lá tem coisas que dentro do povo de Israel não tinha. Um rei que vai para a peleja junto com eles. Porém eles não sabiam
o que o rei buscava, o que o rei tirava das pessoas, colocando sim um homem no lugar de Deus. Irmãos, o propósito hoje de Deus aqui, ó, são 8h40, eu não vou me ater muito, porque o propósito de Deus hoje aqui é dizer para você assim, ó, cuidado com o teu sentimento, cuidado com aquilo que o teu coração almeja, porque o coração é enganoso. Não confunda o ministério de Jesus, da igreja primitiva, com essas coisas que eles estão espalhando por aí, não. Estão tirando o foco da igreja, estão tirando a ovelha do caminho. É uma igreja com precipício atrás da porta. Abre a porta, a ovelha entra, já cai no precipício lá embaixo. Aleluia. Irmãos, quando Saul resolveu levar a vida sem Jesus, sem Deus, o profeta Samuel se afastou dele, porque quem é de Deus não vai aceitar conviver e fazer as coisas erradas que aquela pessoa se desviou quer fazer. Quando Saul resolveu fazer tanta coisa errada, depois de viver na presença de Deus, depois de ver o poder de Deus, até consultar espíritos ele foi. Até consultar espíritos, ele foi consultar espíritos. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa perde a direção de Deus, ela fica perdida. Ela quer obter resultado que teria com Deus, porém ela não quer mais pagar o preço que o Senhor deseja. Aleluia, Deus. E o que Deus queria era que ele obedecesse, não que sacrificasse. Porque tem muita gente que está dentro da casa de Deus achando que fazendo sacrifício vai conseguir chamar a atenção de Deus. Eu vou pegar o meu pagamento que eu recebi agora, vou botar aí 3 mil reais, 2 mil, vamos botar assim, 2 mil, e vou tirar 200 reais, mas esses 200 reais vai me fazer uma falta danada, mas eu vou tirar como forma de sacrifício para agradar a Deus. Mas a minha vida todinha está tudo errada, mas eu dizimar vai melhorar tudo, vai acabar tudo. Vou resolver minha vida. Deus não vai barganhar a vida de ninguém. Deus não vai fazer acordo, Deus não vai abrir nenhum contrato particular para poder fazer com que você se sinta feliz. Aleluia! Quando esse homem se decidiu brincar com a presença de Deus, antes de Deus tirar ele do trono, Deus já selecionou e preparou um escolhido. Meu Deus amado. Os olhos de Deus foram em busca de um coração. Está entendendo? Você está entendendo que Deus pode estar olhando para o teu coração agora? Aleluia! Que Deus pode estar preparando assim, falar assim, é você que eu vou. Esse aqui tem as características e as qualidades que eu posso usar. Eu vou preparar ele aqui com o meu ungido e vou usar ele lá naquele lugar. Aleluia! Porque Davi, a gente vê a palavra de Deus hoje em dia, irmãos, eu não sei se está sendo fatigante para os Meu irmãos, Deus da glória. Deus Santo! mas absorva isso. Aleluia, Deus. Sai daqui diferente. Leva Jesus para casa. Aleluia! O que qualificou Davi e desqualificou Saul foi a rebeldia. Não obedecer. Quando o anjo da igreja fala, se ele estiver errado, você fica quieto, não discute com ele não. Porque se ele estiver errado, é com ele Deus. Você não é obrigado a aceitar o que ele está falando. Mas para que discutir? Se quem vai resolver com ele é Deus. Quando Saul caía na mão de Davi, o que Davi fazia? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Sabe o que era isso? Respeito pela... Não era tanto por Saul, pela pessoa de Saul, mas pela unção que tinha na vida dele. Aleluia. Então, irmãos,
A unção, quem tem unção é respeitado, aonde passa. Meu Deus da glória. Ninguém precisa falar quem é você. Que a unção que está em você vai falar quem é você. Ah, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou profeta. Não, você não vai precisar falar isso. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ah, meu Deus. Isso é fato. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Aleluia. Toda vez que passa um homem cheio da unção, alguém que viu ele em algum lugar vai falar: ali vai um homem de Deus. Não foi assim com a Sunamita? Aleluia. Eliseu precisou passar na rua para poder falar que era profeta? Tem visto que ali vai um homem de Deus? Não, porque ele se vestia que parecia um profeta, não, porque tinha barba, não, era por causa da conduta dele, a vida que ele levava lá era o conjunto que fez com que ele fosse qualificado como homem de Deus.